neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Louvores ao Senhor. Se você quiser conhecer e usufruir do mistério da manifestação do Filho de Deus ao mundo, você tem de se humilhar ao nível que ele se humilhou. Recordar é viver. Dizem, recordar é sofrer duas vezes. Mas recordar é viver também. Viver o que se passou no presente. Viver o nascimento, o crescimento, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Recordar na experiência vivida, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você quiser ver, conhecer e usufruir do mistério da manifestação do Filho de Deus ao mundo, você tem de se humilhar. Se humilhar ao nível que ele se humilhou. Recordar é viver. Um dos títulos de Jesus Cristo é Conselheiro. E ele aconselha através daqueles a quem ele escolheu para escrever a Bíblia Sagrada. E aqui está um conselho de Deus, através de São Paulo, na carta aos Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Agora não te esqueças, se você quiser ver, conhecer e usufruir do mistério da manifestação do Filho de Deus ao mundo,
você tem de se humilhar ao nível que ele se humilhou. Você não pode ver isto, quer dizer, o mistério da manifestação do Filho de Deus. O objetivo, o motivo, ou seja, a causa por que Deus veio ao mundo, se encarnando, tomando forma de homem. Você não pode ver isto lá de cima das galerias humanas, dos altos píncaros do intelecto, através da ciência, entrecheirado nas interpretações, nos credos e dogmas dos homens. Você tem que descer. Você não pode dizer, bem, eu pertenço à maior organização. Isto leva-o para mais longe de Deus. Você diz, eu faço isto e aquilo. Isto simplesmente leva-o mais longe de Deus. Você tem de se humilhar até que você veja isto. Se ele estava lá embaixo, quem quisesse vê-lo teria que ir lá onde ele estava. Os homens pensam de uma maneira errada em relação a Deus. Acha que Deus tem que vir atender às suas camadas sociais, ir lá onde eles estão. Não. Você veja que quem estava nas sinagogas lá em Belém, nas catedrais, quem estava nas grandes reuniões naquele momento, não pôde ver o filho na manjedoura. Somente 3 pastores, guiados pela estrela, pela revelação de Deus, puderam vê-lo. Mas isto por quê? Eles foram guiados. Eles passaram pelo palácio de Herodes, não encontraram-no. Eles passaram pelas sinagogas, não encontraram-no. Naturalmente, procurou onde a razão diria que se poderia encontrar um rei, porque fora dito para eles que era o rei dos judeus. Mas não estava ali. Isto é certo, você tem que cair em si em relação a esta grande verdade no tocante à manifestação do Filho de Deus ao mundo. Deus se esconde e se revela em simplicidade. Nós podemos estudar, podemos ser grandes homens na ciência, mas quando se trata da coisa espiritual, nós temos que descer lá onde Ele está. Se é que queremos ser salvos, se é que queremos usufruir do grande mistério da manifestação do Filho de Deus ao mundo, então você tem de se humilhar até que você veja isto. São Paulo, aquele grande fariseu, então Saulo de Tarso, instruído aos pés de Gamaliel, caiu do seu cavalo. Caiu da sua posição. Então pôde vê-lo, pôde ver a luz, e aquela luz não era uma pessoa, aquela luz não era outra coisa, senão Jesus. E aquela luz disse para ele, eu sou Jesus a quem tu persegues. E o importante é que ele tem se manifestado ao mundo para se manifestar em seus filhos, trazer a manifestação dos filhos de Deus, manifestação esta que pela qual até a natureza geme. A natureza está gemendo pela manifestação dos filhos de Deus. O Filho de Deus já se manifestou, para que os filhos de Deus se manifestassem. Precisamos de pensar nesta hora na nossa manifestação como filhos de Deus. E para isto só há um meio, só há um canal. Você tem de se humilhar até que você possa ver, conhecer e usufruir e ser um instrumento do mistério da piedade, que é Deus em carne, o mistério da manifestação do Filho de Deus ao mundo, que é Cristo em vós,
esperança da glória. Mas havemos de nos humilhar ao nível que ele se humilhou. Em morfe, sendo Deus, em morfe, uma teofania de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se até a morte e morte de cruz. Por isso Deus, o Pai, pôde se manifestar em toda a sua plenitude através daquele corpo. O próprio nome do Pai estava manifestado nele. Ele disse: manifestei o teu nome a eles. E a Bíblia diz: o filho que estava no seio do Pai, este o fez conhecer. E ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. E São Paulo disse: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E o mesmo São Paulo ainda afirma que o Deus invisível é manifestado, é visto através de Jesus Cristo. Mas vocês devem notar isto, que quem estava na sinagoga teria que descer, não por vontade própria, lá no estábulo, por direção de Deus, por revelação divina. Você se lembra de um fato interessante no Velho Testamento? Que quem estava em Sodoma não viu Eloí como Abraão viu. Não pôde comer com Eloí como Abraão comeu. Mesmo o justo Ló não pôde ver o que estava acontecendo de uma maneira separada. Era um mistério para o justo Ló a manifestação de Eloí. A manifestação do Filho de Deus nesta era é um mistério para muitos justos que estão nas denominações. Veja, Simeão tinha a promessa de ver o filho. Ana, a profetisa, embora cega, tinha aquela promessa. E ninguém pôde vê-lo, a menos que Deus o revelasse. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: ninguém vem a mim se o Pai não enviar. Nem todos verão o Filho na sua manifestação para o rapto, para o arrebatamento, porque não podem ver a sua mensagem precursora, porque não podem ver o profeta. Você se lembra nesta hora? Oh, Deus pode te lembrar nesse instante que quem não reconheceu o profeta João Batista, o precursor da primeira vinda de Jesus Cristo, não reconheceu a Cristo. João gritou, João exclamou, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Com aquilo ele estava vindicando tudo que Isaías vaticinara no seu livro, no capítulo 53. Tira o pecado do mundo. Isaías dissera: ele tomou sobre si as nossas iniquidades, ele carregou sobre si as nossas dores. João estava vindicando o que Isaías profetizara 720 anos antes, quando dissera: uma virgem conceberá e dará à luz um filho. João estava apontando para ele, dizendo: eu não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. Mas quem não reconheceu a João, quem não reconheceu o profeta, quem não reconheceu a mensagem precursora da hora, não pôde reconhecer o precursado. O mesmo acontece agora. Há uma mensagem precursora, há um profeta precursor. Mensagem esta que nos leva a nos humilhar, que nos tira dos nossos próprios pensamentos e nos coloca na verdade, no nível em que ele se manifesta ao mundo. Porque quanto mais o mundo se evolui, mais progride na ciência, mais Deus se manifesta em simplicidade. Justamente por isto que ele levantou os olhos aos céus e deu graças a Deus. Graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios entendidos e as revelastes aos pequeninos. E ele disse: se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, então pedireis tudo o que quiserdes. Você pedirá, você dirá nesse instante: Senhor, faça-me ver onde está a manifestação do Senhor.
Em qual estábulo o senhor está? Em qual lugar o senhor está? Há um único lugar escolhido por Deus para adoração nesse momento. É em sua palavra. E se sua palavra está em você, você é esse estábulo. Mas o que é que nós tentamos fazer? Logo que Deus nos dá uma pequena chuva de bênçãos, nós tentamos torcer tudo e conseguirmos dignatários ali que vão fazer grandes nomes e ultrapassar o outro. Nós caímos em polêmica, nós caímos numa política religiosa. Este começa desta maneira e daquela maneira, e cada um com sua maneira, diferente, divergindo. E Deus deixa tudo isto ao léu. O que nós precisamos hoje é de um novo derramamento do Espírito Santo sobre corações que são humildes. Nós precisamos de um verdadeiro Natal, um lugar de nascimento. Se você puder pensar que você não é nada, mas apenas um estábulo, Deus não ia para Jerusalém, para Siloé, para Ramote, para Gileade. Ele veio para um estábulo que estava poluído. Quando você deixa Deus, você se torna algo importante para os homens. Mas quando você deixa Deus entrar no seu coração, então você se torna humilde e pensa em si mesmo que não é nada mais que um fedorento estábulo. O que é o homem? Pergunta Davi. O que é o homem em si? O que é o ser humano em si? Um portador de pus, de inflamações, um depósito de câncer, de vermes, de germes. E Deus continua humilde ainda, andando em dois pés, tirando para si Marias Madalenas, Samaritanas, Raabes, tirando para si homens pobres, miseráveis como eu, como você, para se manifestar. Oh, que manifestação tremenda é esta! Não procure Deus em outro lugar, procure em si mesmo que você o encontrará, lhe inspirando no que é correto, no que é honesto, no que é verdadeiro. Mas veja só, se você quiser ver, conhecer e usufruir do mistério da manifestação do Filho de Deus ao mundo, você tem de se humilhar ao nível que ele se humilhou. Ele se confinou num homem humilde que veio completamente fora das camadas religiosas, intelectuais. Quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, Deus veio a João lá no deserto, que não tinha nada para satisfazer o intelecto dos homens, e lhe deu a sua palavra. E agora, neste século, que exige somente palavreados, somente vocabulário, somente coisas bonitas, raciocínios intelectuais, Deus veio ao deserto a um homem humilde novamente, e revelou o Apocalipse, e revelou a manifestação do Filho de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o nome do Senhor Jesus Cristo no batismo, e outras tremendas coisas. Mas agora simplesmente pense nisto: Senhor, tenho que descer ao nível que o Senhor tem descido, e quero esta humilde mensagem, que é Deus em mim, esperança da glória. O Senhor te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.